A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, ouvinte da palavra, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, a todos vocês, Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Aqui quem vos fala é o cooperador em Cristo, Sebastião Almeida, tá bom? O motivo da minha participação hoje, meu irmão e minha irmã, é para compartilhar com o nosso canal Pregando a Palavra de Deus e de maneira que pessoas possam ser alcançadas pela palavra. Eu quero falar um versículo da palavra de Deus e logo em seguida eu quero meditar com você nessa noite uma porção da palavra de Deus para que o Senhor possa falar conosco, né? Encerrar aí a noite. Estamos acabando de chegar aí de mais um culto. Estávamos cultuando ao Senhor, estávamos adorando a Deus na beleza da santidade dele, porque ele é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Eu quero que você acompanhe aí no teu lar, na tua casa, a palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 5, que vai falar o tema muito importante, vai falar sobre a primeira visão que Jeremias tem, ou seja, vai falar da primeira experiência que Jeremias tem com Deus, tá bom? Então, antes de ler, eu quero dizer que você, ouvinte, és um escolhido de Deus e o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Vamos acompanhar a palavra? Diz assim a palavra de Deus, ó. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Agora ele vai ter um diálogo com o Senhor. O Senhor no versículo 8 ele vai falar: não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Acompanha comigo também o versículo 19. O Senhor continua falando com Jeremias, assim como ele está falando comigo, assim como ele está falando contigo. Olha só. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Perceba, meu irmão, que no versículo 6, Jeremias ele vai questionar o Senhor, Criador de todas as coisas, o chamado, a escolha que Deus ele fez na vida de Jeremias. Deus ele tem um propósito, Deus ele tem uma obra grande na vida do profeta Jeremias e por isso Deus ele se revela, né, através de experiências espirituais para o profeta, de modo que a obra é tão grande que o profeta, sabendo as suas limitações, ele vai dizer que ele é como uma criança, ele vai dizer que ele não sabe falar, ele vai dizer que ele não é apto para aquela obra, né? Assim é eu e você, no nosso dia a dia, na nossa história, não é verdade? Muitas das vezes o Senhor, ele tem uma obra grande na nossa vida e às vezes nós nos achamos incapazes, é verdade ou não é? Pelo fato de nós nos conhecermos mais, melhor do que nós mesmos, ouvinte da palavra de Deus, é o Senhor. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele que nos capacita para a obra. É Ele que nos separou para a obra. Ele diz: as nações eu te dei por profeta. Lembra que Moisés, lá no monte, louvado seja o nome do Senhor, que ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus ele se revela, Deus ele se apresenta no meio de uma sarça ardente, e Deus ele começa a falar com Moisés, dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é a terra santa. E logo depois que Deus notifica Moisés a respeito da obra que ele tem na vida dele, que é tirar os filhos de Israel do Egito, que é estar na frente de uma grande obra, Moisés ele começa a questionar com Deus:
Moisés começa a dizer que ele não é apto para aquela missão. Moisés ele começa a dizer que ele não tem aquela capacidade que Deus estava exigindo. Moisés ele começa a dizer que tem pessoas melhor do que ele para aquela obra, para aquele projeto. Tanto é que ele aponta, bendito seja o nome do Senhor, ao seu próprio irmão Arão, dizendo: Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, eu não sei falar. Eu não sei como me posicionar. Eu não sei como ter uma postura diante do rei, né, diante de Faraó. Tanto é que Deus ele começa a orientar Moisés, Deus ele começa a falar com Moisés de maneira clara para que Moisés entenda. Olha, Moisés, em outras palavras, está dizendo: olha, Moisés, eu sei que você não é capaz, mas eu estou te capacitando. Eu sei que você não sabe, mas eu estou te ensinando. Eu sei que você não tem a virtude, mas eu estou te dando poder, eu estou te dando autoridade. Tanto é que Deus ele manda Moisés, né, colocar as mãos dentro das suas vestes, e naquele momento a mão de Moisés, na verdade, ela sai leprosa. Deus manda de novo ele colocar as mãos dentro das túnicas, das vestes, e a mão sai curada. Deus está dando sinais para que Moisés possa se apresentar diante do povo, de maneira que as pessoas creiam que Moisés, na verdade, foi enviado por Deus. De maneira que Moisés de maneira que o rei Faraó creia que Moisés está sendo enviado por Deus. Lembra que Deus ele manda Moisés pegar e jogar o seu cajado em terra. Naquele momento, o Senhor, ele transforma, pelo poder de Deus, aquele cajado, aquele pedaço de madeira, aquele pedaço de pau, em uma serpente. Não é verdade, irmãos? Isso aí mostra o poder de Deus. Mostra que por mais que o ser humano seja limitado, porque na verdade o ser humano é limitado, Deus está na vida do ser humano. E a obra é de Deus. Se Deus ele te escolheu para uma obra, assim como escolheu Jeremias, que foi o versículo que acabamos de ler, creia que o Senhor ele fará esta obra. Ele é fiel para começar e ele será fiel para terminar. Tão somente que nós possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, e ele tudo fará em nossa vida. É verdade que provas virão. É verdade que lutas virão. É verdade que pessoas usadas pelo adversário se levantarão contra a minha e a tua vida, o meu e o teu ministério, a tua vida espiritual, porque o propósito de Satanás é nos tirar do nosso caminho. O propósito de Satanás é nos tirar do caminho do Senhor, de modo que venhamos perder a nossa salvação. Mas longe de mim, longe de ti, perder a nossa salvação, perder a nossa vitória, que foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu quero te dizer neste vídeo, meu irmão, minha irmã, jovem, que Deus ele te escolheu para a obra. Creia que o Senhor ele já te capacitou. Creia que o Senhor é ele que irá te usar no abrir e no fechar da tua boca, no teu levantar e no teu deitar. Deus ele tem conhecimento, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós estamos segundo o Espírito, fazendo a vontade do Espírito de Deus, nós seremos guiados, nós seremos direcionados nesta obra tão grande que o Senhor está a fazer nas nossas vidas. Tá bom, meu irmão? Então, acredite no chamado de Deus, faça a obra de Deus, creia nas promessas do Senhor, porque Deus ele te prometeu e Deus agora, aleluia, Jesus, chegou o tempo de Deus cumprir na tua vida. Então, somente que você possa se disponibilizar na obra do Senhor. Estou grato a Deus por esta oportunidade que Deus ele me deu. Deus, ele, aleluia, Jesus, nos chamou para uma grande obra
E nós dissemos sim para o Senhor, dissemos sim para a obra de Deus. E quando nós dissemos sim para a obra de Deus, nós só temos a ganhar. Quando nós dissemos sim para a obra de Deus, o Senhor, Ele está na frente desta obra, deste projeto. Tá bom, meu irmão? Então, não desista dos teus projetos, não desista dos teus sonhos, não desista principalmente da obra de Deus, porque a obra de Deus, ela é primordial em nossas vidas, tá bom? É através da tua vida, do teu ministério, que Deus vai salvar o drogado, que Deus vai salvar o macumbeiro, que Deus vai salvar o ladrão. É através da obra de Deus na tua vida, você pregando a palavra de Deus, que Deus ele vai salvar pessoas que estão nos vícios, pessoas que estão na bebida alcoólica, pessoas que estão nos caminhos errados. A palavra de Deus fala, Paulo ele vai falar pelo Espírito Santo de Deus, que este mundo jaz no maligno, meu irmão. Não temos mais tempo a perder. Nós temos, aleluia, que fazer logo, urgentemente, a obra de Deus, para que as almas elas possam ser salvas por Cristo. A palavra de Deus fala que este mundo jaz no maligno, e o Deus deste século, Satanás, o Deus deste mundo, da presente era, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Mas se Satanás cegou o entendimento deles, Jesus ele te levantou, Jesus ele me levantou para vos anunciar a palavra de Deus, para vos anunciar a verdade, de modo que as pessoas venham a aceitar a Jesus pelo sacrifício santo e perfeito que o meu Senhor e o teu Senhor consumou na cruz do Calvário. Por este sacrifício poderoso, o homem agora tem livre acesso a Deus através do caminho que foi aberto na cruz, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Ouvinte, jovem da palavra de Deus, compartilha a palavra de Deus para que as pessoas possam ser abençoadas pelo poder do Evangelho. Aí coloca aí o teu comentário, coloca aí o teu like, para que o YouTube possa disseminar a mensagem da palavra de Deus do nosso canal Pregando a Palavra para o máximo de pessoas possíveis. E assim o Senhor estará fazendo maravilhas em nosso meio. Deus te abençoa nesta noite em nome de Jesus.